padres, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui meditando nesses dias, de modo mais concentrado, a carta de São Tiago. E o trecho que nós lemos hoje foi altamente problemático na história da doutrina cristã aqui no Ocidente. Tão problemático que Martinho Lutero retirou a carta de São Tiago da Bíblia, da edição da Bíblia que ele havia traduzido para o alemão, por causa desse trecho que nós acabamos de ouvir. De fato, Lutero tinha uma compreensão muito estranha sobre a justificação. E ele também tinha uma compreensão estranha sobre a fé católica acerca da justificação. E a confusão que ele criou perdurou por bastante tempo. Foi bem mais recentemente, agora nos anos 90, que a Santa Sé e a Comissão Luterana de Doutrina fizeram um documento em que esclareciam definitivamente as duas posições, de tal modo que hoje aquele problema histórico já está bastante dissolvido na compreensão dos cristãos, embora sempre haja alguém que levante novamente aqueles problemas. Santiago diz: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Essa pergunta é uma pergunta fundamental. Lutero dizia, interpretando de uma maneira errada São Paulo, que nós somos justificados pela fé sem as obras. Então, a doutrina luterana tinha dois erros principais. Primeiro erro: considerar que todas as obras são más em si mesmas. Essa não é a doutrina das Sagradas Escrituras. Por quê? A própria razão e a experiência nos fazem perceber que uma obra boa é boa em si mesma. Se você ajuda alguém, aquela é uma ação boa. Se você cumpre bem o seu trabalho, aquela ação é boa. Qual é o problema? É que nós não somos salvos pelas nossas obras, sem os méritos de Jesus Cristo, sem a graça de Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos da graça de Deus para dar valor sobrenatural às nossas obras. Sem a graça de Deus, as nossas obras podem ser boas, mas elas não têm valor sobrenatural nenhum. Então, a doutrina católica, que se um fiel está em estado de pecado grave, as suas boas obras não têm nenhum valor sobrenatural. Tem apenas um valor natural, e o valor sobrenatural será dado a essas obras quando o fiel recuperar novamente a graça divina através do sacramento da confissão ou do ato de contrição perfeito. Ou seja, a doutrina da corrupção total, que entende que todas as obras são más e são pecado, contraria a nossa experiência direta, porque isso não pode ser verdade. Ou seja, matar alguém não é a mesma coisa que salvá-lo da morte, é uma experiência real. Então, a doutrina luterana de que essa corrupção é completa, ela contraria a nossa experiência, porque, efetivamente, as nossas obras boas são boas em si mesmas, mas, sem a graça de Cristo, elas são ineficazes. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro é o erro de entender
que, segundo a doutrina católica, nós somos justificados pelas nossas obras humanas. Não é verdade isso. O Concílio de Trento explicou isso de uma maneira muito simples, e essa sempre foi a doutrina da Igreja. Ou seja, ninguém pode merecer a primeira graça e ninguém pode merecer a graça da perseverança final. Essas são puro dom de Deus. Ou seja, nós dependemos totalmente da graça, porque se eu não posso merecer a primeira, que é aquela que me permite merecer, e se eu não posso merecer a última, que é aquela que me salva, então eu dependo completamente da graça. E é doutrina católica que eu não posso fazer nenhuma obra boa, sobrenatural, sem o auxílio de uma graça atual. Ou seja, eu sou amparado pela graça antes, durante e depois das minhas boas obras. E, inclusive, a Igreja nos ensina, como aliás nos ensina a Sagrada Escritura, que nós devemos pedir. Então, essa ideia de que o catolicismo é a religião das obras e o protestantismo é a religião da graça, está equivocada, não é verdade. Para nós, a graça divina é um pressuposto anterior, concomitante e posterior de todas as nossas obras, boas e sobrenaturais. Terceiro erro é o de considerar que o cristão, depois de justificado, não pode realizar obras boas do ponto de vista sobrenatural. Este é um erro muito grave de Lutero, porque ele acredita que mesmo o cristão justificado, mesmo aquele que foi batizado, mesmo aquele que está em graça de Deus, todas as suas obras são pecado, mesmo as obras boas. Todas elas são más e são pervertidas e são corrompidas. Essa doutrina é claramente herética. Por quê? Porque se fosse assim, a Escritura não nos mandaria fazer obras boas. E, efetivamente, quando a Escritura fala do livro da vida, o que está escrito no livro da vida? Estão escritas as nossas boas obras. Quaisquer boas obras? Não. As boas obras que nós fazemos, apoiados na graça de Jesus Cristo. Porque são essas únicas obras, aquelas que nós fazemos em não produzisse uma vida sobrenatural, se as nossas obras não adquirissem valor sobrenatural, para que a fé serve? Para a inatividade? Para que eu fique simplesmente parado, quieto? Não. Continua ele: imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, e que lhes falta a comida de cada dia, que Santiago estabelece. Ele diz: se você chegar para uma pessoa que está precisando de ajuda e dizer para ela: vai em paz, Deus te ajude, bom, você não fez nada. Assim é a fé sem obras. É uma fé inútil, é uma fé que não produz fruto. É como uma árvore estéril, é a figueira estéril de que nos fala o Evangelho, que Jesus amaldiçoou. Em compensação, continua ele, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, as obras sobrenaturais que um cristão cumpre com o amor de Deus, colocando seu coração
unido a Cristo em todas as suas operações, são fruto dessa fé. São produção da fé, ou seja, a fé é uma virtude, ela não está em nós inativa, ela não é apenas uma condição, assim, como se fosse um estado da nossa alma, uma confiança genérica, que aliás, dizia Lutero, que a fé era. Não, a nossa fé é uma fé operativa. Ela não apenas se traduz em frutos, mas ela produz frutos. Ela não é estéril, é fértil. Lutero não entendia isso. Uma vez, ele encontrou um monge, e ele ficou muito encantado com o monge. Ele disse, nossa, esse monge tem uma vida espiritual fantástica, eu nunca vi uma pessoa tão espiritual quanto esse homem, que coisa extraordinária. Ele ficou encantado com o monge. Aí depois de uns minutos, ele ficou revoltado com o mesmo monge. Falou, não é assim. Esse monge crê na oração. Se ele crê na oração, ele crê nas obras. Então ele acha que a gente é justificado pelas obras. Então ele é um herege, então ele é um desgraçado, então ele é um maldito, ele não está crendo do jeito certo. Ou seja, Lutero não conseguia entender a coisa mais básica, que é a seguinte: a oração é um exercício da fé. Ele está achando que quando você exercita a fé, isso é obra, e se é obra, é justiça própria. Loucura! Quer dizer que a fé não vai produzir fruto, que a fé tem que ser uma inatividade. Então Deus nos mandou ficar parados? É óbvio que não. Nosso Senhor diz, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Eu preciso agir segundo a fé. Como diz outro trecho da Escritura, em que o apóstolo afirma, eu criei e por isso falei. Ou seja, a fé produz algo prático e real. Tu crês que há um só Deus? Diz Santiago, fazes bem. Mas também os demônios creem nisso e estremecem. Queres então saber, homem insensato, como a fé sem prática é vã? O nosso pai Abraão foi declarado justo. Não será por causa de sua prática até ao ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Porque esse é um dos argumentos. A carta aos Hebreus comenta justamente a fé de Abraão, citando o profeta Abacuque, quando diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça, para dizer que o justo vive da fé. Mas de que fé que vive o justo? Qual era a fé de Abraão? Era uma fé inativa? Não. Foi justamente a fé que o levou ao ato heróico de apresentar o seu filho virtualmente, potencialmente, como um sacrifício a ser imolado no altar de Deus. Ou seja, o que Lutero não entendia é que as obras antes da fé, de fato, não podem salvar. Mas as obras depois da fé são necessárias para a salvação. As obras antes da fé são estéreis. A fé sem as obras depois da fé é que é estéril. Há uma diferença das obras antes e depois da justificação. Antes, elas são ineficazes. Depois, elas são tornadas eficazes pela graça, porque Deus quer nos salvar como vencedores. E por isso, Ele nos admite como coautores da nossa salvação, fazendo-nos cooperar com Ele na obra da nossa redenção, da nossa santificação. Como estás vendo, a fé concorreu para as obras
e graças às obras, a fé tornou-se completa. Foi assim que se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Estais vendo, pois, que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Ou, dizendo de um outro modo, o homem é justificado pelas obras da fé e não simplesmente pela fé. Ou seja, pela fé que produz obras. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Ora, quando os luteranos foram pregar essa doutrina em Constantinopla, se não me engano foi o próprio Melancton que foi levar essa doutrina para o patriarca de Constantinopla. Ele e os bispos estavam reunidos e eles começaram a pregar esse negócio de que não precisa ter obras, de que a fé só é que salva, etc. E que não precisa dos sacramentos, e que basta a fé e tudo mais. O patriarca de Constantinopla e os outros bispos ficaram olhando uns para os outros assim, e nem responderam, né? Tipo, pensaram que eles eram doidos mesmo, ficaram assim meio, assim, nossa, que coisa estranha. E como Constantinopla tinha acordos comerciais com a Alemanha, então eles preferiram, tipo assim, deixar quieto, né? Não vamos arranjar briga. 100 anos depois, os reformadores voltaram lá em Constantinopla para propor a mesma doutrina, né? E aí o patriarca falou: olha, chega, isso aqui já virou palhaçada, e respondeu tudo, tintim por tintim, falou: olha, isso não tem nada a ver com o que dizem os santos padres, vocês estão inventando um negócio novo, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, é uma outra coisa. Efetivamente é assim. Graças a Deus, hoje essas questões estão muito mais claras e não existe propriamente uma crise doutrinal. Tanto os luteranos entenderam que as coisas não são assim como Lutero pensava, como compreenderam que os católicos sempre pressupuseram a necessidade da graça antes, durante e como consequência final para que nós possamos ser salvos. Em suma, e aqui fica, digamos assim, o resultado disso para nós: ninguém vai para o céu descansando. Nós temos que trabalhar para a nossa salvação, mas não confiando em nossos méritos, confiando na graça de Deus. É por isso que o cristão pede: Senhor, me ajuda, eu quero cumprir os teus mandamentos, eu não consigo, eu quero ser fiel à minha vocação, eu não tenho possibilidades. Por isso que o cristão vai aos sacramentos, ele pede, ele reza, ele é humilde, ele solicita a ajuda de Deus, ele se prostra, ele jejua. Por quê? Porque nós precisamos da graça divina, ou seja, a oração é o exercício da fé. É por isso que nós rezamos. Vamos rezar e vamos batalhar com todas as nossas forças. Nesses dias, temos visto aí por São Tiago essa exortação a que nós nos empenhemos em ajudar o próximo. Hoje nós temos aqui a visita dos nossos queridos amigos da Aliança de Misericórdia, que fazem tanto pelos pobres, aqui em São Paulo, pelos moradores de rua, em tantos lugares do Brasil. Assim como existem tantas obras de caridade que a Igreja criou ao longo de todos os séculos pelo mundo inteiro. Agora mesmo, com a catástrofe que está acontecendo em Petrópolis, está acontecendo, porque a chuva não parou. A Diocese de Petrópolis está fazendo um trabalho humanitário impressionante, inclusive recolhendo fundos, dinheiro, para ajudar aquelas famílias desabrigadas. Um amigo de Petrópolis me contava hoje que os seminaristas do seminário estão todos lá, na cidade mais devastada, ajudando e trabalhando mesmo para socorrer aquelas famílias.